Você esquece que outras mães passam por isso. E eu acho que isso é o maior erro da rede social, que é a maternidade perfeita. Maternidade maravilhosa, maternidade impecável. Então, você, mãe, tá assistindo aquilo e você fala, eu não consigo dar conta. Oi, eu tô Calfar. E esse é o Entre Amigas. Um espaço de conversas reais sobre maternidade, identidade da mulher e a vida após os filhos. Aqui, a gente fala o que muitas mulheres sentem, mas não falam em voz alta. Então, respira fundo e vem comigo. Existe um lado da maternidade que ninguém fala e ninguém mostra nas redes sociais, especialmente. A solidão. Solidão é uma palavra muito forte. A gente tem que entender que solidão não necessariamente é algo ruim, mas também não necessariamente é algo bom. A rotina da maternidade é muito sozinha. Quando você descobre a sua gravidez até o momento que a criança nasce e dali em diante. Por quê? Na gravidez, você está passando por aquilo. Pode estar passando por aquilo dali com uma amiga, com uma prima, com uma conhecida. Mas a sua gravidez não vai ser igual à da outra. Mesma forma que a sua primeira não vai ser igual à sua segunda, terceira ou quarta gravidez. E no momento que o seu filho nasce, a sua criança nasce, o bebê nasce, de repente o seu parto é diferente do parto da fulana, o seu filho chora diferente, ou tem coisas diferentes, e tá tudo bem. Mas é tudo muito sozinho. A gente consegue conversar, às vezes, até com outras mães, mas não quer dizer que você está passando por aquilo é igual ao da outra. As rotinas são muito iguais. São dias muito repetitivos, é tudo do mesmo. A mãe é a principal nessa história. Então, a mãe abre muita mão de muita coisa da vida dela. A gente deixa, às vezes, de sair para almoçar num momento espontâneo. A gente tem que estar à disposição 24/7. E a carga emocional, a carga maternal é muito forte. E às vezes é muito fácil estar na rua com seu filho, pequenininho ou até grande, e você vê a mesa do lado olhando feio, falando mal, reclamando. E isso pode afetar você. E você acaba ficando mais reclusa, evitando sair, evitando estar em ambientes que outras pessoas estão. E você fica muito sozinha. Isso não quer dizer só com pessoas desconhecidas, mas também às vezes pessoas dentro da sua família, da sua casa. Ninguém tem obrigação de ajudar ninguém. E tá tudo bem. Só que às vezes o seu parceiro, a sua mãe, a sua sogra, sua tia, prima, irmã, enfim, que ou já passaram ou ainda não passaram por isso, não entende. E você fica muito sozinha. Às vezes você esquece que outras mães passam por isso. E eu acho que isso é o maior erro da rede social, que é a maternidade perfeita. Maternidade maravilhosa, maternidade impecável. Então, você, mãe, tá assistindo aquilo e você fala, eu não consigo dar conta. Eu não consigo usar minhas apostas bonito todo dia. Eu não consigo estar sempre muito arrumada, impecável. E você vai ficando mais e mais e mais reclusa. É até uma das razões que eu tô criando esse podcast, para falar sobre isso, para falar sobre as coisas difíceis que ninguém fala e a gente perceber que a gente não tá sozinha. E toda mãe passa por isso. A mãe, quando tá amamentando, ela tá à disposição 100% daquele neném que precisa do peito dela. E a mãe da criança de 2 anos, um pouquinho mais, ela tem que estar à disposição daquela criança, porque a criança pode ficar doente na escolinha, pode se machucar se precisa buscar o filho. A mãe do adolescente, ela tá sozinha, porque o seu adolescente apronta, o adolescente da fulaninha não apronta. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? A minha mãe conta uma história que eu ouvia, mas eu não entendia, e hoje em dia eu entendo. Que era, quando a gente se mudou para São Paulo, do Rio, primeiras semanas de escola do meu irmão mais novo, ela levava ele para a escola de roupa de ginástica, porque ela ia direto para a academia. E a gente conversava com as outras mães da turma. E ela saía de lá para a academia super incomodada e chateada, porque as mães falavam que os filhos eram maravilhosos, super inteligentes, ninguém fazia nada de errado, ninguém aprontava, o marido era maravilhoso, era lindo, perfeito, com corpaço, elas estavam sempre impecáveis, arrumadésimas, o casamento estava no auge da paixão. E ela olhava para a vida dela e ela tinha 3 filhos. Os 3 aprontavam, os 3 faziam besteira, faziam coisa. Ela e meu pai estavam num momento difícil do relacionamento. Ela estava num momento difícil com ela mesma, um lugar novo, cidade nova. Nem todas as amigas ainda estavam aqui. E ela foi ficando muito reclusa, muito reclusa, muito reclusa. E ela trabalhou isso, melhorou, encontrou as amigas e passou. E eu passo por isso.
Porque eu vejo nas redes sociais essas mães falando que os filhos não tiveram problemas de salto de desenvolvimento, os filhos não nasceram prematuro, o parto foi maravilhoso, e puderam amamentar, e tinham litros de leite para dar pro filho, e não se sentiam cansadas, e o casamento era maravilhoso, e não brigava com o marido, e eu olhava para aquilo e eu falava assim, gente, meu filho nasceu prematuro, minha gravidez foi difícil, eu não tive leite para dar, meu filho teve alergia de leite de vaca, não teve que tomar leite de forma de soja. Meu filho aprontou, meu filho apronta até hoje, meu filho faz birra, minha casa é um caos. Durante os primeiros 6 meses de relacionamento, eu brigava horrores com meu marido. Então, assim, eu assistia essas pessoas nas redes sociais e eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? E eu ficava reclusa. E eu não queria ver ninguém, eu não queria ver minhas amigas, não queria ver minha família, não queria ver nem às vezes meu marido. E eu fui ficando sozinha, sozinha, sozinha. Até que eu entendi que tudo aquilo ali era mentira. Era exatamente pra não falar a verdade. Que tá difícil, eu me sinto sozinha, eu tô passando perrengue e tá tudo bem. E isso tem muito a ver com a importância de a gente ter o apoio. E não necessariamente o apoio físico de alguém pra pegar o nosso filho, mas o apoio emocional, de às vezes ouvir de outra mãe, ou que já passou, ou que tá passando por isso. Até o que eu falei no último episódio sobre amizades, que as nossas amizades mudam e que tá tudo bem e que a gente começa a conversar com pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente tá passando ou que já passou por aquilo. Pra gente não se sentir sozinhas. E eu dou graças a Deus que eu tenho meu grupo do WhatsApp, que às vezes, não necessariamente eu falo alguma coisa, eu vejo outras mães falando e falo, nossa, já passei por isso, ou nossa, vou passar por isso, ou ai, eu tô passando por isso também, que difícil, meu Deus do céu. E tá tudo bem. E é um ambiente que ninguém julga, um ambiente que ninguém critica. E tem diversos tipos de estilo de mãe e de maternidade. Mas o importante é a gente não julgar ou criticar aquela mãe. A gente não sabe se aquela mãe tá se sentindo sozinha, tá sentindo que ninguém tá no canto dela, sabe, ajudando ela. Quando a gente fala sobre nossos sentimentos, que a gente tá passando, que a gente tá pensando, a maternidade, ela se torna menos solitária. E isso é muito importante. Porque a gente nunca sabe o que aquela outra mãe tá sentindo ou passando, se é igual ou às vezes não, que a gente tá passando. E se essa conversa fez sentido pra você, ou pode ajudar uma amiga sua, manda isso pra uma amiga. E a gente se vê no próximo episódio.